contato com a natureza, convívio em grupo e disciplina. São experiências proporcionadas pela prática do escotismo, uma atividade que completa mais de 100 anos no Brasil, com cerca de 85 mil adeptos. E hoje, no Rede de Olhares, nós vamos conhecer melhor as atividades que envolvem esses grupos. Afinal de contas, eles estão sempre alerta! Ajuda de quem você não acredita, tive a esperança de chegar até aqui. Vem caminhando aqui, estou me decidindo, eu vou ficar, eu vou ficar. Muito. Agora uma curiosidade, o grupo de escoteiros Baden-Powell, ele traz no nome uma homenagem ao fundador do escotismo no mundo, olha só. Baden-Powell, conhecido popularmente pelas siglas do seu nome, BP, é um soldado inglês que lutou na Índia e na África do Sul para garantir a soberania britânica e assegurar o bem-estar em regiões colonizadas pelos ingleses. Ao final dos confrontos, Baden-Powell já havia se tornado major-geral e sua popularidade era reconhecida em toda a Europa, principalmente pela criatividade e na preocupação com os compatriotas no campo de batalha. Ensinamentos que ele publicou em um guia para recrutas do Exército em 1899. O livro fez tanto sucesso entre professores que Baden-Powell decidiu adaptar o seu manual de escotismo especialmente para treinamento de meninos. Em poucas semanas, centenas de patrulhas escoteiras estavam formadas, praticando o escotismo. Rapidamente, o movimento se espalhou por vários países do mundo, chegando à América do Sul em 1908, no Chile. O escotismo foi introduzido no Brasil em 1910, na cidade do Rio de Janeiro, por oficiais da Marinha que trouxeram uniformes escoteiros e o interesse em semear o movimento no Brasil. O movimento escoteiro se baseia na promessa, principalmente, né? O respeito a Deus, o respeito ao próximo e à pátria. E, acima de tudo isso, os deveres também para com as suas leis, né? E principalmente a sua conduta, né, que ele aprende e vem se desenvolvendo com todo um trabalho de progressão dentro do movimento escoteiro. A gente cumpre diretrizes, a gente tem regras, né? Então, o menino e a menina que hoje se engajam dentro do movimento escoteiro, ele tem todo um trabalho a ser feito, tem toda uma preparação, né? E dali a gente forma pessoas humanas, homens e mulheres, para a vida, né? Na lei escoteira também não existem impeditivos, digamos assim, mas conceitos, né? Conceitos de como se deve ser uma pessoa íntegra. Queria que tu explicasse um pouquinho. Com certeza. O movimento escoteiro é um movimento que ele se atualiza cada vez mais e ele integra toda a sociedade. Nós não podemos excluir ninguém para participar. Existe a inclusão, a palavra certa é isso. Hoje nós temos um movimento de inclusão. A pessoa, por exemplo, o diferente, né, que seria para nós, um exemplo, uma pessoa que não fala, que não tem um dialeto que possa se comunicar, hoje os nossos grupos estão preparados e aqui em Caxias a gente tem um exemplo de um grupo que fez um trabalho excepcional com uma menina, com uma jovem pioneira, que era muda, né, consequência da surdez, e que ela participa do movimento escoteiro muito bem. Então, esse trabalho é um trabalho assim, grandioso, e a nossa responsabilidade é muito grande em relação a isso.
trabalha em todos os níveis do ser humano. O biológico, porque eles vão para a natureza, eles têm interação com a natureza, conhecem o plantar, o crescer, o estar no tempo. Na parte psicológica, porque eles trabalham em grupo, eles se socializam, aprendem a enfrentar dificuldades no relacionamento um com os outros, eles aprendem a vencer essas dificuldades, tolerar as frustrações, ir em busca de um planejamento e conseguir realizar o acampamento, por exemplo. E na parte emocional também, de fazer vínculos de amizade que vão durar toda a vida. A gente vê os adultos aqui, né? Os pais que têm amizade desde cedo e levam isso para o futuro todo. Então, trabalham em todas as instâncias do ser humano. No dia 6 de agosto próximo, vai fazer 73 anos que eu sou escoteiro. E eu vou juntar a este lapso de tempo o que eu ouvi há pouco da Vera e da senhora doutora psicóloga. Eu vou fazer uma afirmação que mais de 90% do homem que eu sou hoje, eu devo à formação recebida no movimento escoteiro. E eu vou dizer por quê. De uma família de 9 filhos, muito pobre, que passou fome, os meus pezinhos viram um sapato pela primeira vez no dia da comunhão. E era emprestado, depois eu tive que devolver. E no movimento escoteiro, onde eu entrei como lobinho, a formação foi me mostrando que toda criatura humana, e isso foi dito ali, tem um valor insofismável que pode ser desenvolvido através de bons exemplos, de bons ensinamentos, e isso eu aprendi no movimento escoteiro. Eu tive excelentes chefes, inclusive um deles se tornou meu padrinho de crisma. Eu tenho um carinho tão grande que todos os dias eu rezo por ele de joelho. O que vocês acham assim, que vocês gostariam assim, de ter aqui diferente para vocês? O que a gente mudar aqui, tudo isso? A coisa ali em cima e as goleiras. Assim, ó, se eu conseguir as tintas, vocês vêm ajudar a gente então? Sim. É no dia 29 e dia 30. Que a gente precisa de ideias, que vocês venham nos dizer o que vocês querem construir. Aí vocês já falam pros amigos de vocês e Botar lá... uma portinha ali. Vocês vão lá, falam pros amigos de vocês. Tu acha que uma pista de skate ia ser legal? Uhum. Como é que tu faria uma pista de skate? Com materiais, com madeiras. Pai e a mãe nos ajudam? Eu acredito. Eles estão aí? Chama eles? Ô, mãe! E no final do ano, no último final de semana, a gente vai ver 150 escoteiros ali. Ó, Construir o que vocês definirem. Obrigado. E a gente quer construir uma coisa assim que o pessoal valorize. Como Com a a mão. gente está com a comunidade, ela que vai fazer. Ela que vai ajudar vai a dar gente. valor porque ela vai fazer. Ela não vai destruir de uma coisa que ela construiu, né? Pra tu fazer até não é tão difícil. O problema é tu conseguir manter, valorizar o que tu fez. Se a gente não tiver apoio, é difícil. Porque o povo já tá meio que desiludido aqui, entendeu? É sempre a mesma coisa. Tá espalhando tudo que a gente faz para as outras pessoas verem, para que o mundo veja o que o escoteiro faz de verdade. Tô achando maravilhoso. Eu não sabia dessa história de multi, dessa história de vocês. Isso que vocês estão fazendo de incentivar elas é a melhor coisa pra mim. Acho que a gente tem tudo pra dar certo. Tenho certeza que vai ser um dos melhores lares. O pessoal já ouviu falar. E aqui é bem divertido. Vai ser divertido fazer esse oásis. Creio que os estrangeiros vão adorar participar desse oásis e ajudar a construir um mundo melhor. Então, esse foi um projeto realizado no final de 2013, entre os meses de novembro e dezembro, onde a gente trouxe aqui para Caxias 300 estrangeiros, escoteiros de toda a América Latina, para participar de um projeto que é chamado de Oásis. Ele é um modelo de atividade comunitária organizado pelo Instituto Elos, onde a gente propôs ao movimento escoteiro aprender mais sobre como se inserir na comunidade, que a gente já desenvolve várias atividades, desde uma campanha do agasalho, campanha de doação de sangue, comuns à nossa programação. Mas essa em especial, ela vem com essa proposta de não somos nós a construir aquilo que a comunidade quer, mas ela mesma ser agente de transformação e nós somos os auxiliares para que isso aconteça. Então, a gente está se inserindo na comunidade, como um dos moradores falou,
o difícil não é fazer, mas o difícil é manter aquilo. Então, a gente tenta criar na comunidade agora um sentimento de pertencimento a ela e de que eles são responsáveis por aquilo que eles construem, que é algo que a gente aprende no movimento escoteiro. O nosso grupo escoteiro ele funciona no SESC Senat, ali no bairro Pioneiro. Então, 80% das nossas crianças são ali dos arredores. E o que é mais gratificante de a gente ver é esse agente transformador. A gente vê a comunidade, os pais, essas crianças que acabam se inserindo no movimento, levando aquilo que aprendem. Não fica limitado à criança que participa, mas aos familiares, aos vizinhos, a ter um ambiente melhor, um ambiente mais saudável, a fazer o melhor possível, não só por si mesmo, mas por toda a sua comunidade. Nós tivemos alguns exemplos, né, quando aconteceu alguns vendavais próximos a nós, inclusive até na cidade de Feliz. E os grupos buscam essa solidariedade para criar no jovem esse respeito ao terceiro e fazer com que as outras comunidades também se sirvam do nosso trabalho, do nosso envolvimento. Nós somos muito dedicados ao próximo. Essa é a razão principal do movimento escoteiro, dos adultos com relação às crianças e das crianças com relação à sociedade. Certo. Nós organizamos vários eventos durante o ano. Então, nós temos uma comissão de eventos no grupo, que são pais, né, que se organizam e organizam jantares, almoços, rifas, eventos em geral. E nós também temos a contribuição mensal, né? Os pais contribuem mensalmente com um valor, então, para manter as despesas básicas do grupo, né? O grupo ele é como uma empresa, ele tem CNPJ, tem custos de contador, água, luz, enfim, todo o material de expediente, né? Então, nós nos mantemos dessa forma. Tá certo, obrigado. O nosso distrito, 26º, a gente tem 3, tá? Nós temos o da terra, que a gente chama base, né? O do ar e do mar. Isso é um privilégio para o nosso distrito. Nem todo distrito tem as 3 modalidades funcionando. E funcionam muito bem. E isso dá a capacitação para o jovem que escolhe a modalidade, uma especialização a mais, né? Então, porque requer uma preparação, requer um conhecimento um pouquinho maior do que o nosso, que é o da terra, o da base. Mas isso não tira mérito de nenhum, mas assim só contribui e enriquece mais, porque do mar, além de ele fazer toda a instrução da base, que da terra, ele tem que fazer toda a instrução relacionada ao mar, né? Aprender, inclusive os nós, aprender a se defender na água, aprender a navegar, aprender toda a história do mar, né? E o do ar tem a parte da aeronáutica também. Então, Marinha e Aeronáutica trabalham ali meio junto com o movimento escoteiro. E o nosso, que é o tradicional, o da terra, o básico, né? Ele tem também uma carga bastante grande na sua orientação, por causa de todo o processo de progressão que tem, né? De trabalhar em cima disso, de cultuar e de botar esse jovem para frente, né? A gente fica honrado porque esse grupo ele tem uma história linda. Ele foi criado em 1961, ficou 9 anos fechado e a gente reabriu através do 26º Distrito, também dando mais oportunidade para os jovens de Caxias do Sul procurarem essa modalidade. A modalidade do ar, ela vem através da aeronáutica, né? Tudo direcionado os estudos, Catar 1, Catar 2, Catar Jovens, tudo direcionado com conhecimento dentro do aeromodelismo, dentro de aeroportos, né? E a gente fica feliz porque esse final de semana eles tiveram instruções dentro do Aeroclube de Caxias do Sul, onde eles tiveram atividade lá relacionada com essa modalidade. Muitas coisas, como andar de caiaque, por exemplo, eu aprendi no grupo, barco, a entrar dentro do barco, sair. Até já fiz o navegar. Já fiz navegar algumas vezes também, que me ajudou bastante nisso. Tá certo. Na modalidade náutica, né? Porque falar em mar em Caxias, né? Nós até nos dizem que somos o grupo mais otimista, porque nós não temos o mar aqui. Então, dentro do escotismo, é dividido em modalidade. E o que quer dizer essa modalidade para nós aqui é ter atividades náuticas, seja na represa, no Dalbó, no próprio lago da UX, né? E todas as atividades, tanto de nós como de aprender a navegar, salvamentos, ser preventivos, né, com a água, que é
se trabalha muito com as crianças e jovens o respeito, por isso que se respeita as regras, né, de usar equipamentos de segurança e, eventualmente, saber utilizar as regras de segurança, o mais importante, né? Conversar com o Duo Finlândia, que está participando do Festival Brasileiro de Música de Rua aqui em Caxias do Sul, que vai começar, eu estou com a produtora aqui, vai começar hoje ou amanhã? Amanhã. Amanhã começa oficialmente aqui em Caxias do Sul, já está por outras cidades, né, aqui da região. Vocês se apresentam quando? Amanhã à noite no Zarabatana Café, a partir das 21h30. E vocês vieram da onde? Bom, eu sou mineiro, mas eu moro em São Paulo. Maurício é da Argentina, de Córdoba. A gente chegou no Rio Grande do Sul ontem e viemos justamente para participar do festival. E a gente toca amanhã e segue viagem depois. Primeira vez no festival? Primeira vez no festival. E tocam juntos pela primeira vez? Não. Esse projeto já tem quase 5 anos e a gente está aos 5 anos viajando o mundo todo. Pois é, hoje no Armazém a gente traz a Maria de Fátima Freire de Sá, ela que é doutora em Direito e também professora de Direito, é mineira, faz esse trânsito, né, Caxias do Sul, Minas Gerais. Isso aí. Ela está lançando amanhã Ensaios sobre a Velhice, é um livro, um conjunto de 9 ensaios, né, Maria, sobre temas relacionados à velhice. Na verdade, as palavras, elas contêm um significado muito forte, né? E hoje em dia a gente tenta sempre camuflar esse significado para melhorar ou para tirar algum tipo de estigma ou para aliviar um pouco o peso das palavras, né? Quando, na verdade, o que a gente precisa é reinterpretar, é buscar uma nova interpretação para essas palavras e ver qual é o sentido dessas palavras no mundo de hoje.
Bom, é claro que o olhar da gente, ele nos acompanha naquilo que é o mais importante. Eu, além de conviver com pessoas idosas, sempre convivi com pessoas idosas, eu sempre gostei das situações existenciais. E o direito sempre me instigou exatamente por essas situações existenciais, que muitas vezes elas são colocadas embaixo do tapete, sabe? Silenciadas. Questões silenciadas. Questões como saúde mental, questões como terminalidade da vida. Eutanásia, questões sobre o início da vida mesmo, né? Situações que muitas vezes nós não comentamos e que o direito ele precisa trazer resposta, e muitas vezes essas respostas são por não dar as respostas. Isso sempre me instigou. E o meu olhar, então, ele sempre foi para essas questões existenciais, e aí também a questão da velhice. O livro foi escrito em coautoria, né? A professora Thaisa é minha colega na PUC Minas. Nós dividimos, às vezes, matérias, então foi muito prazeroso escrever esse livro com ela, muitas vezes escrito, muitos dos ensaios escritos aqui no Rio Grande do Sul, quando ela vinha me visitar. E a questão dos direitos da personalidade, ela se liga à construção de direitos que são afetos às pessoas. Por exemplo, construção de intimidade, privacidade, são direitos que são, às vezes, para alguns inerentes e outros em construção mesmo, que fazem parte da pessoalidade, da construção da personalidade dessa pessoa, da biografia dessa pessoa. Então, quando nós falamos em intimidade, em privacidade, em construção, por exemplo, da sexualidade, são situações que envolvem a personalidade e a biografia, né? E especificamente no livro em relação ao idoso. A infantilização do idoso que você levanta é muito interessante. Inclusive, tem um dos nossos ensaios que o título é O Idoso entre o abandono, a proteção e a superproteção. E essa superproteção vem, curioso, quando nós, na verdade, deveríamos ouvir o idoso, ouvir o velho pela própria sabedoria, né, do tempo que ele detém, que ele construiu, nós o infantilizamos pela fragilidade, talvez, do corpo dele. E isso se reflete no direito, com normas de proteção, com normas, muitas vezes, de superproteção, e que, quando nós estudamos no ambiente acadêmico, como num mestrado, num doutorado, nós questionamos até a constitucionalidade dessas normas. Quer dizer, será que o idoso... Claro, aqui eu vou falar em abstrato, porque o caso concreto ele tem que ser pensado. Mas existe um artigo no Código Civil, que foi até mudado e acrescido um pouco a idade, que o idoso, a partir dos seus 70 anos, ele tem que casar com separação de bens. É obrigatório. Por quê? Bom, por um lado, existe uma proteção. Por outro, até que ponto isso vem como uma superproteção? Na autonomia, exato. Né? Você interferir nessa autonomia, muitas vezes com um pensamento de suposta proteção, mas que, na verdade, está se buscando... Você está interferindo, né? E está se buscando uma herança, por exemplo, para um filho, né? Então, são situações que nós nos deparamos com ela a todo momento. Maria, para quem é destinado esse livro? Bom, esse livro ele foi pensado até pelos problemas que nós vivenciamos, às vezes nas faculdades, naquilo que vem por jurisprudência, por decisões judiciais. Nós pensamos em trabalhar 9 ensaios com títulos bem pontuais, e ele se dirige não só ao profissional do direito, mas ao próprio idoso, né? À família desse idoso, aos cuidadores desse idoso, a pessoas que trabalham com o idoso, como o geriatra, enfim, médicos, psicólogos que trabalham com isso. Claro que essa é uma visão do direito, mas uma visão que busca um sentido, uma linguagem mais leve, onde a gente trabalha, inclusive, com filmes. Claro. A gente está encerrando a nossa conversa. Eu queria que você fizesse o convite, então, dizendo quando é que vai acontecer esse lançamento, que horas e em qual lugar. Então, esse lançamento aqui em Caxias do Sul, ele vai acontecer amanhã, na livraria no Arco da Velha, às 18h30, das 18h30 às 20h30. Milonga de tantas cosas que se van quedando lejos. Milonga del primer tango que se quebró. Milonga del domador de potros de Campo Duro. Milonga del olvidado que muere y que no se queja. Milonga de la milonga.
Você já deve ter se perguntado o que são aquelas várias distinções nas roupas dos escoteiros, né? Geram sempre muita curiosidade em quem não conhece o assunto. Agora eu te convido a assistir um trecho do filme Up, Altas Aventuras, para a gente pegar o gancho, falar um pouquinho sobre o que isso se trata. Olha só. Boa tarde, senhor. Meu nome é Russell e eu sou um explorador da natureza da tribo 54, Cabana do Vapor 12. Será que o senhor está precisando de alguma ajuda hoje? Não. Eu podia ajudar o senhor a atravessar a rua. Não. Então, poderia ser seu quintal? Não. Então, poderia ser o seu porão? Não. Eu tenho que ajudar o senhor a atravessar alguma coisa. Ah, não, eu estou muito bem. Boa tarde, senhor. Meu nome é Russell e eu sou um explorador da natureza da tribo 54. Devagar aí, Guri. Cabana do Vapor 12. Guri! Será que o senhor Obrigado, está não precisando de preciso alguma de ajuda hoje? Pode continuar. Boa tarde, senhor. Passa logo pro final. Tá vendo aqui? Eles são do explorador da natureza. Pode ver que tá faltando um para botar. É o distintivo por ajudar um idoso. Se eu ganhar um desse, eu vou passar de pequeno para grande explorador. A natureza tem que ser explorada! Uá, uá, uá! Vai ser legal. Aí tem uma cerimônia, todos os pais vão, eles colocam os distintivos na gente. Então quer ajudar uma pessoa idosa? É, assim eu vou passar a ser um grande explorador. Você tem muitos distintivos. Aqui na manga, eu quero que... Vira para cá. Levanta aqui comigo um pouquinho. Levanta aqui comigo. Vamos virar aqui, mostrar ali pro Moacir. Mostrar aqui do lado as várias distinções que você tem aqui também, né? Vamos ver aqui o que tem. Genealogia, coleções, zoobotânica, pintura e desenho, artes cênicas. Tu é um artista, então, é isso? Mais o ou artista do menos. grupo? As especialidades. Foi tudo difícil? Mais ou menos. É. Tem alguma, assim, que vocês consideram, assim, que todo mundo quer? Aquela que vocês... Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Por que tu conseguiu essa especialidade? Porque tem que passar por tudo e pelos lobinhos. É o mais importante. É? É o grau máximo. É o grau máximo dos lobinhos, isso? É. Pelo que tu teve que passar para conseguir isso daí? Por Essa especialidade? todas as etapas. Quando o menino chega na idade de passar para escoteiro, a grande preocupação, sempre, nem todos conseguem, é chegar ao Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é o grau máximo do lobinho. E ele passa por várias etapas de progressão dentro do regime da UEB. Então, hoje nós temos, por exemplo, a Kelá, que é a chefe que faz a organização, ela tem que preparar esse menino para ultrapassar as etapas, né? Então, ali entra a parte de estudos a que se refere a constelações, a parte a didática relativa a essa atividade e, na verdade, eles não é difícil. A preocupação maior é que eles ficam naquela que não vão conseguir, mas estudando, passando direitinho por cada tempo que eles têm que fazer, eles conseguem. Eles têm que apresentar uma série de trabalhinhos, né, relativos a essa etapa máxima, que é o Cruzeiro do Sul. Todo ser humano quer ser reconhecido, né? E eles ganhando distintivo que vem do esforço e da prática deles, eles se sentem recompensados, isso faz muito bem. Na sociedade, assim, uma deficiência de limite e disciplina. E a falta de limite e disciplina numa criança gera possivelmente um caráter menos saudável, uma personalidade menos sadia. Então, qualquer instituição que trabalhe com limite e disciplina só vai agregar a sociedade, vai agregar seres humanos que têm consciência de seu dever, de seu direito, da responsabilidade associada a cada liberdade. Então, é muito bom para a formação deles. Com a criança com 7 anos, né, ela tem que ser, no mínimo, alfabetizada, né?
e ela entra com a mão dos pais, né? Nós não aceitamos crianças que não tenham responsabilidade com participação dos pais, porque o grupo escoteiro, ele é dos pais e o filho usufrui dessa sociedade, né? E depois ele vai progressivamente. Ele, como eu falei antes, se ele quiser, ele fica até os 21 conosco, observando todas as progressões que ele tem, passando de etapa para etapa, lobinho, escoteiro, sênior, guia e depois pioneirinho, e depois volta para nós como chefe. Eu falei num programa anterior aqui que é um movimento de 360 graus. Vou repetir, começa aos 7, dá toda a volta, chega nos 21 e se ele quiser permanecer conosco, essa é a grande razão do movimento escoteiro, formação de liderança. Diz uma coisa aqui para mim agora. Foi tu que quis entrar no Escoteiros ou foi a tua mãe? Mais ou menos. Bem pertinho do microfone. Mais ou menos. É, mas tá gostando agora. Por quê? É legal. Fez muitos amigos lá? Tem poucos ainda. É. Entrou faz pouquinho tempo? Não, é que tem poucos ainda no nosso grupo. Ah, o grupo tá. É pequeno. Um grupo pequeno. Mas e tem a Mana também. Tem a Mana junto? Tá, tem os primos. A Mana tá lá também, tios. mas a Mana não quer falar, tu está com vergonha. Tem os tios, tem os primos. A família toda tá nos escoteiros, então tios, primos também? Começou com os primos e foi, né? A nossa família escoteira é assim, começou com os sobrinhos, daí eu sou tia, daí eu fui com aquela, depois primos, e agora a gente tá com os primos, com a irmã, com a tia. Sim, a gente participa, a gente faz mais a parte de apoio, de acampamento, vai junto, dá uma mão para a chefia, cozinha, ajuda a levar material, trazer material. Ou seja, toda a preparação também é importante, né, para se ter essa estrutura que eles necessitam, com certeza. Né? Na verdade, eu vejo que o movimento escoteiro funciona muito bem, o grupo vai muito bem, as crianças estão muito bem com a presença dos pais. E é assim, na verdade, uma grande família. São grupos distintos, mas que, na verdade, formam um grande grupo, o grupo escoteiro. O Rede de Olhares hoje fica por aqui, mas nós, é claro, deixamos você curtindo um pouco mais o som da música do grupo de escoteiros. Agora, a canção de despedida, pode ser? Pode. E a gente se vê numa próxima. Até mais. Que perder a esperança e nos tornar a ver, por que perder as esperanças se há tanto querer? Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver, com nossas mãos entrelaçadas ao redor do calor. Formemos nesta noite um círculo de amor. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver, pois o Senhor que nos protege e nos vai abençoar, um dia certamente vai de novo nos juntar. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. Vamos ver, escoteiro! Escoteiro! Um por todos! Todos por um! Vamos da corrente! E como é que é a salva de palmas, escoteira? 1, 2, 3!